Quando a gente olha a população brasileira nas diferentes regiões, no Brasil a gente percebe que há um predomínio de população preta e parda. Se vocês olharem aqui a faixa dos 50%, os pretos e pardos acabaram se tornando maioria e a população branca já não é mais a maioria pelo censo de 2010. Quando a gente olha as diferentes regiões, a gente vai perceber que na região sul ainda há um predomínio de população branca, tá? Que essa população indígena aparece um pouco maior no centro-oeste e na região nordeste, tá? E que essa população branca no sul vai entender que praticamente não existem negros, tá? E a gente observa que não é bem assim. A gente tem mais de 20% da população no sul do Brasil de população branca, desculpa, de população negra e parda, o que não é tão simples assim, não é tão pouca gente, é praticamente 1 em cada 5 pessoas é negra ou parda. Tá? Então, embora a gente possa ter regiões em que há raros casos de população negra, em grandes cidades ou em alguns pontos ou em algumas cidades, há uma concentração efetiva de população negra também. Tá? E aí, nesse aspecto, é importante nós entendermos um pouco a cultura negra. A cultura negra, ela deve ser entendida como uma cultura rica e diversa. Por que isso? Porque nós tendemos a achar que, bom, quando a gente olha para o outro e a gente não conhece o outro, a gente tende a ver uma história única. E aí tem um vídeo que eu deixei postado para vocês, que é o risco de a gente ver uma única história quando, na verdade, ali é uma diversidade muito grande. Tá? Então, a gente achar que o negro é sempre pobre, o negro é sempre excluído e que o negro é sempre igual a todos os outros. Ou porque você conhece uma história, você vê todos os outros da mesma forma. Não. Vocês vão ver que há uma riqueza cultural, uma riqueza de construção muito grande também dentro da cultura negra. E aí, claro, sempre a gente vai estudar, vai vir a música negra, que é muito forte no Brasil, principalmente a música da África, né? Por exemplo, o samba, o maracatu, a congada, cavalhada, moçambique, diversos ritmos e instrumentos que foram incorporados à música e que o nosso samba é a principal expressão da cultura negra no Brasil, podemos dizer assim. Tá? E na culinária também, por exemplo, muitas coisas que a gente utiliza de ingredientes e de alimentos que nós produzimos e pratos que nós consumimos, tipos de alimentos, eles são resultado da incorporação do conhecimento da cultura negra que veio da África e aqui conhecendo aqueles produtos, introduziu na nossa alimentação e a gente acabou deixando de lado. Eu sei que, por exemplo, em regiões como, por exemplo, o oeste catarinense, essa expressão ela é um pouco menor. Por que que ela é um pouco menor? Porque a nossa colonização aqui foi basicamente de imigrantes europeus com baixa presença de populações negras. Mas se vocês forem em cidades onde há uma população negra maior, vocês vão encontrar mais tipos de alimentos e pratos derivados da cultura africana. Tá? Então, vatapá, a gente ouve falar muito do acarajé, mas não, existe uma infinidade de outros produtos que foram incorporados na alimentação e que fazem parte da história e da cultura afro-brasileira. Uma das expressões fortes que eles sempre encontraram para se organizar foi a parte da cultura através das religiões. Então, quando nós olhamos aqueles diferentes povos e reinos que existiam na África, nós vamos ter uma diversidade cultural muito grande. E uma vez que esses povos vieram para o Brasil, eles acabaram sendo levados para diferentes lugares e dessa interação entre os diferentes povos vai se originar um tipo de religião que nós conhecemos como candomblé, que é uma mistura de uma crença de que existiria um Deus superior. Basicamente, esse Deus superior, ele daria uma dimensão da vida e ele interagiria, ou melhor, ele tem interação com os seres humanos através dos elementos da natureza, mediados por seres que faziam essa interação com os elementos da natureza. A mistura desse candomblé com o catolicismo e o espiritismo vai resultar naquilo que nós conhecemos como Umbanda. Há diversas religiões de origem africana, sendo que há um destaque para o candomblé, e o candomblé não é uma única religião, ele tem várias vertentes. Então, o candomblé, ele é conhecido, ele significa casa de dança com atabaques, que são os tambores que eles utilizam, né, os atabaques. Então, eles creem em um ser superior e que esse ser superior agiria sobre
as forças da natureza, que haveria um santo para isso, tá? Esses santos são os orixás, são os diferentes órgãos aqui, né? Por exemplo, no caso da tradição Nagô, vão ser os orixás, no caso da tradição Jeje, vai ser os voduns, no caso da tradição Angola, vai ser os minquices. Então, basicamente, vão ter diferentes elementos que vão fazer a interação com as forças da natureza. E as pessoas que são devotas dessas tradições, elas vão aderir a um desses santos que vai ser o seu santo principal, com quem ela vai venerar. Então, existem noções diferentes de divindades veneradas, de vestes, de atabaques, de cânticos, de liturgia, de rituais, e cada indivíduo tem uma relação específica com um santo. E aí eles vão ter, por exemplo, esse santo poderá ser um orixá e assim por diante. Tá? Então, as pessoas de santo são as pessoas que vão seguir o candomblé, e isso está relacionado muito a uma tradição de um povo que vem da África, de tradição iorubá, que tinha um culto aos santos, e que isso se expressa presente dentro dessa interação que vai dar origem ao candomblé e que vai chegar na Europa, na América, principalmente no final do período da escravidão. E esses templos aqui, que vão ser os templos e locais onde são executados, são os terreiros, as roças, casas, barracão, o axé, que são os locais que vão ser realizadas o espaço da religião. Então, cada uma dessas tradições vai ter um Deus ou um ser supremo com um nome específico e os seus santos, assim, muito próximo do que ocorre com a Igreja Católica, e essa proximidade e essa mistura que vai dar origem à Umbanda, que é a religião católica com o espiritismo e o candomblé misturados, formando uma religião que interage. Tanto que, se vocês forem estudar, vocês vão perceber que existia uma relação muito próxima entre a religião católica e a religião candomblé nessas regiões onde ela se desenvolveu, tá? Ou seja, com o cristianismo em si. O importante é perceber que aqui a gente percebe uma quase ausência ou uma baixa presença das noções do islamismo, né? Então, embora tenha chegado um pouco de pessoas islâmicas e que ocuparam uma parte ali específica do sudanês, a gente quase não percebe muito isso na expressão da religião. Bom, em termos de língua, a Bahia tem mais de 5.000 palavras de origem africana, a maioria delas de origem banto. Então, se a gente for estudar e ver, por exemplo, na formação da língua brasileira, ela difere muito já da língua portuguesa de Portugal, em virtude de palavras como, por exemplo, bunda, caçula, cachaça, dengue, cochilar, marimbondo, minhoca, moleque, sunga, tanga, zabumba, um monte de palavras que aparentemente são de origem totalmente portuguesa, na verdade, elas são de origem africana e que foram incorporadas no nosso linguajar e que às vezes a gente passa sem perceber e sem saber sua origem. Tá? E além do idioma, nós temos uma construção muito grande na parte de danças e arte marcial, que é a capoeira, que é considerada um símbolo, inclusive, do nosso país, porque ela é concebida no Brasil como um desenvolvimento a partir da possibilidade cultural que se dá a partir dessa dança ou arte marcial, que na verdade é as duas coisas, né? É ao mesmo tempo dança e ao mesmo tempo arte marcial.